Boa noite, queridos alunos do curso de Elétrica Avançada, Comandos Elétricos SEAC Bauru. Estamos aí com a nossa segunda aula, dando seguimento às nossas videoaulas devido à restrição desta pandemia, nossa quarentena. E hoje iremos dar continuidade em relação àquele conteúdo programático já distribuído a vocês no início do semestre. E vou falar um pouco dos elementos, de alguns elementos que formatam um diagrama de comandos elétricos, uma automação industrial. Okay? O primeiro elemento, e não tão mais importante, pois todos os elementos que compõem o circuito elétrico eles são de extrema importância devido à sua característica, à sua filosofia de trabalho. Mas esse primeiro elemento a ser discutido, nós vamos trabalhar aí então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, dispositivo de segurança. Tá? O primeiro dispositivo de segurança, talvez muito conhecido por vocês, não somente industrial como comercialmente falando, residencialmente falando, é o nosso disjuntor. Tá? Eu estou aqui com um disjuntor, um disjuntor considerado unipolar. Por que unipolar? Porque ele possui apenas um polo de acessibilidade. Esse disjuntor ele é para ser utilizado em sistemas monofásicos. Então eu tenho aqui um disjuntor unipolar para utilização em circuitos monofásicos. Trouxe aqui também para vocês um outro dispositivo, é um dispositivo bipolar. Então esse aqui é um disjuntor, um dispositivo de proteção bipolar. Onde é utilizado esse dispositivo bipolar? Em redes, sistemas bifásicos, certo? Onde utilizamos então duas fases, uma fase em relação em defasagem à outra, certo? Além de dispositivos de proteção unipolar, bipolar, nós também possuímos dispositivo tripolar. No caso desse dispositivo, qual vocês estão tendo aí sendo apresentado a vocês, esse dispositivo tripolar é também chamado um DR, um residencial diferencial. Ele atua não somente sobre a proteção de um circuito elétrico, como a segurança do usuário do processo, tá certo? A diferença de um dispositivo tripolar sem o DR, ele não vai possuir as terminações do sistema de neutro. O que seria neutro, pessoal? Neutro é parte do nosso circuito elétrico, o qual receberá o resíduo do fluxo da corrente elétrica após o desenvolvimento de uma determinada tarefa. Em ocasiões em que haja cargas indutivas, a usabilidade de disjuntores convencionais, seja qual for a classe de trabalho, não é recomendável. Por que não é recomendável? Nós vamos ver em aulas posteriores que em um sistema de cargas indutivas, podemos citar até motores, que é o caso mais raro de se pegar no mercado de trabalho. Esses motores de indução eletromagnética, eles podem exigir um fluxo de corrente elétrica no ato da sua partida de até mesmo 8 vezes a sua corrente nominal. Novamente, definindo, o que é corrente? Corrente é uma grandeza elétrica, qual a sua unidade de medida dá-se pelo ampere. Esse fluxo de corrente elétrica no ato da partida, atingindo-se até aproximadamente 8 vezes, logicamente vai ser proporcional ao acoplamento mecânico com o qual esses motores estejam trabalhando. O acoplamento mecânico nada mais é do que o desenvolvimento da tarefa para um motor. Ninguém em sã consciência instala um motor, industrialmente falando, sem que ele vá produzir um efeito trabalho. Vamos citar alguns exemplos, como uma escada, uma ponte, uma esteira. Então nós temos aí uma força eletromotriz conectada a esse motor de indução, e esse motor de indução, mediante esse acoplamento mecânico, ele pode atingir até 8 vezes a sua corrente nominal. Novamente, corrente, grandeza, o qual pode ser medida através da sua unidade chamado ampere. Exemplo, vamos supor que nós possuímos um motor que ele possua uma corrente nominal de trabalho de 10 amperes.
exemplificando rapidamente um conceito básico. No ato da sua partida, ele pode chegar a atingir até 8 vezes essa corrente nominal, ou seja, se você conectar um aparelho de medição, por exemplo, um alicate a perímetro, um analisador de rede, de qualidade de rede, poderíamos observar aí até um pico máximo de 80 amperes. Isso considerando, né, se os equipamentos, os elementos, o motor, por exemplo, esteja em condição perfeita de uso. Se tiver uma avaria, obviamente, esse percentual de corrente elétrica na nota partida pode ultrapassar essa 8 vezes. Então, nesse caso, nós utilizamos dispositivos de proteção que tenham uma certa tolerância em relação a esse pico de corrente no ato da partida. Temos aí o disjuntor motor, que vai ser apresentado para vocês futuramente em nossas videoaulas. Esse disjuntor motor, ele já vai fazer a função de ser um agente, vamos dizer, tolerável. Em um determinado período de tempo, numa escala de gráfico, ele vai considerar que esse pico de corrente no ato da partida, né, não esteja ocorrendo. E a partir, obviamente, desse período, vamos dizer, essa curva, aí ele passa a atuar. Então eu não posso de forma alguma, não devo principalmente, instalar um disjuntor convencional, seja de qual curva for, em circuitos o qual possuem cargas indutivas, e essas cargas indutivas, né, podendo aí ultrapassar, né, chegar até 8 vezes no pico de corrente, pois aí meu disjuntor ele vai chegar num ponto de desarme do disjuntor. Ainda nesse vídeo irei apresentar para vocês a filosofia interna de um disjuntor para que fique um pouco mais claro, certo? Então veja bem, voltamos no exemplo do motor. O motor possui uma corrente nominal de 10 amperes. No ato da partida, em condições normais, ele poderá atingir até 8 vezes, ou seja, 80. Se eu for trabalhar com o disjuntor convencional, o dispositivo qual eu mostrei a vocês, certo? E eu optar em trabalhar com um disjuntor de 10 amperes, o que vai ocorrer? No ato da partida acontecerá o quê? O desarme do disjuntor, pois 80 é 8 vezes superior a 10. Então vamos resolver o problema? Então vamos colocar um disjuntor de 80. Nesta segunda situação não ocorrerá o desarme, porém, a partir do momento que ocorreu a partida do motor e o motor estiver em regime de trabalho nominal, ele estará trabalhando com um dispositivo de proteção muito acima em relação à sua capacidade de corrente. O que vai acontecer, pessoal? Imediatamente nós não vamos estar com o sistema dimensionadamente correto. Pois se eu tiver um fluxo de corrente elétrica em 10 amperes e trabalhar com um disjuntor de 80, até que esse dispositivo de proteção perceba, né, o nosso dispositivo de proteção perceba essa normalidade, tá? Fatores de riscos podem ocorrer, como danificação de equipamentos, a falta de segurança ambiental ou até mesmo um incêndio. Okay? Então, nesse formato, é correto dizer que para cargas indutivas, ou seja, o diagrama principal, qual nós vamos trabalhar em algumas videoaulas na sequência, nós deveríamos trabalhar ou com o dispositivo de proteção chamado disjuntor motor ou os fusíveis. Quando eu falo em fusíveis, tá, ainda futuramente iremos discutir um pouco mais além, eu posso citar alguns tipos de fusíveis dado por alguns efeitos. No caso aqui, ó, eu tenho um complexo, tá? Tenho um conjunto de fusível chamado fusível diazete. Eu tenho a base, o qual está entre esse encapsulamento de segurança, eu tenho a tampa e eu tenho o fusível inserido no interior desta tampa, o qual ele foi acessibilizado à base. Esses elementos individualizados, tá, eu ainda vou reportar a vocês nesta aula. De momento, vamos ficar vinculados à característica e efeito dos fusíveis. Bom, este fusível diazede, nós eletricistas, nós temos que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque, embora ele tenha um tipo chamado diazede, ele pode ser disponibilizado no mercado com
alguns efeitos. Entre eles, o efeito rápido. Se eu trabalhar o fusível de azed de efeito rápido, nessa situação da partida do motor, novamente ocorrerá o mesmo problema em relação a disjuntores que não sejam disjuntores motores. Ou seja, então eu vou lá, eu faço o planejamento do meu diagrama, eu faço o desenvolvimento do meu projeto e anexo fusível de azed rápido. Mesmo processo, se eu colocar um fusível de 10 amperes, no ato da partida haverá o rompimento do elo fusível. Se eu colocar um dispositivo de proteção, um fusível de azed de 80 amperes, a partir do momento que o motor assumir a sua exercício de trabalho, o circuito ficará sem dimensionamento correto. Então não resolve o meu problema. Qual que é o efeito característico que resolve o meu problema? É o fusível de azed de efeito retardado. O próprio nome já diz, ele vai retardar as informações. Então, um bom dimensionamento em sistemas de cargas indutivas daremos através de fusíveis de efeito retardado ou o simples disjuntor motor. Então, como que funciona esse fusível de efeito retardado? Eu vou dimensionar o meu circuito de acordo, com o planejamento presente lá na NBR 5410. Eu não posso ultrapassar os 4% de queda de tensão ao final do meu circuito. E nesse caso do exemplo dos 10 amperes no motor, eu vou conectar um fusível de 10 amperes, porém de efeito retardado. O que acontece nessa filosofia de trabalho? Simples. No ato da partida, o motor vai exigir 80 amperes. O meu fusível será de 10 amperes. Porém, ele vai demorar um período entre um gráfico até reconhecer que este circuito esteja com 80 amperes. Quando ele reconhecer que teoricamente poderia estar com 80, já foi o tempo da partida do motor. E em condições normais, em condições em que os componentes estejam funcionando perfeitamente, esse fluxo de corrente elétrica já não está em 80 amperes, ele está em 10 amperes. Nesse formato, eu compatibilizei o fluxo de corrente elétrica com a característica técnica do meu fusível, através da utilização de um fusível de azed de efeito retardado. Ok? Veja bem, alguns fusíveis que serão apresentados a vocês ainda no decorrer dessas videoaulas, como por exemplo o fusível de tipo NH. Este fusível de tipo NH, ele não possui características de efeito retardado. Esses fusíveis NH, de efeito rápido. Efeito rápido eu vou encontrar industrialmente em fusíveis de azed. Fusíveis NH, o efeito já é processado para um efeito retardado. Então, corrigindo, fusíveis de azed, tipo de azed, efeitos rápido, retardado e ultra rápido que seja. Fusíveis NH, não há possibilidade de fusíveis rápido, e sim fusíveis retardado, pois, na maioria das vezes, são projetados para utilização em circuitos industriais, o qual possuem cargas diretamente ligadas à indução eletromagnética. Ok? Compreendido? Qualquer dúvida, via WhatsApp, privado, através do grupo. Não deixem que suas dúvidas sejam obstáculos para o avanço dos conhecimentos técnicos para a construção de painéis de comandos elétricos. Então, esses dispositivos, eles atendem todo um complexo, vamos dizer assim, da automação industrial. Esse dispositivo, conhecido por muitos de vocês, é o nosso chamado contator. O contator ele pode ser um contator principal ou um contator auxiliar. Ou, no caso deste elemento qual está sendo apresentado a vocês, é um dispositivo chamado contator ou chave contatora, que possui o sistema de potência, ou seja, o sistema principal, e um bloco adicionado,
já dentro de um encapsulamento de 4 contatos auxiliares. Contatos auxiliares jamais e nunca deverão ser utilizados em diagrama de potência, ok? Pois a capacidade de corrente está limitado a 10 amperes. Por que 10 amperes? Porque em sistemas de diagrama de comandos elétricos, o diagrama de comando, particularmente, possui uma capacidade máxima e não deverá ser ultrapassada deste nível do fluxo de corrente elétrica de 10 amperes. Então veja bem, esse dispositivo de comandos elétricos chamado contator, ele possui os seus contatos chamados elementos passivos e a sua bobina chamada elemento ativo. O que seria um elemento ativo? Essas informações que você deve buscar lá no módulo básico. Elementos ativos são todos aqueles elementos que dependem de uma fonte de energia elétrica para desenvolver a sua força de trabalho. Certo? Então, o contator. Este elemento qual eu mostrei para vocês, ele possui uma departamentalização chamado elemento ativo, dado por sua bobina, e uma outra departamentalização chamado contatos. Contatos está numa região chamada região passiva. O que seria passivo? Por eles passam, ok? Então eu tenho que tomar um certo cuidado, que quando eu for dimensionar um circuito, quando eu for fazer um projeto de um trabalho, eu tenho que definir qual que é o nível de tensão o qual esse elemento ativo foi fabricado, qual ele foi construído pelo seu fabricante. É o famoso, o 110, 220, 127 volts. O que é volts, pessoal? Volts é uma unidade de medida de uma gradiente elétrica chamada tensão. Além de você captar esta compatibilidade em termos de tensão, nós temos que estar vinculados também em relação à frequência de trabalho, à frequência de oscilação. Isso, obviamente, eu estiver falando em corrente alternada. Pois, quando eu estiver trabalhando no ciclo de corrente contínua, necessariamente, caracteristicamente falando, o contator deverá ser para a corrente contínua. Qual que é a diferença? Internamente existe uma construção diferenciada. Bom, para finalizar, antes que nós entramos aí, então no processo de funcionabilidade interna do contator, eu vou mostrar para vocês um elemento básico chamado trilho DNI, ou seja, trilho DIN. Tá? Para que serve esse trilho DIN ou trilho DNI? Simples, para fixação dos meus elementos num quadro de comandos elétricos, ok? Então eu tenho aqui a filosofia de um trilho DIN com um disjuntor e através de encapsulamento eu tenho a fixação para o trilho DIN. Por que eu estou falando sobre trilho DIN? Na maioria das vezes, todo e qualquer processo de cabines industriais estão acessibilizadas para o famoso trilho DIN. Compreendido, pessoal? Passei a vocês dispositivos de proteção, passei a vocês sobre os contatores, inicialmente falando, o barramento de fixação chamado trilho DIN, ok? E faltou então, por último, vamos aqui devolvendo os nossos elementos e vamos trabalhar a nossa famosa botoeira, tá? Ou seja, um botão pulsador. Lembram da aula 1? Eu tinha lá uma botoeira normalmente fechada chamada B0, que através das suas terminações são identificadas por 1 e 2. Tinha lá a botoeira B1. Se não recordem, voltem na videoaula 1 e recordem esse processo, tá certo? No caso, eu estou mostrando para vocês um complexo, um conjunto, onde eu já possuo as duas botoeiras. A botoeira normalmente fechada e a botoeira normalmente aberta. A botoeira normalmente fechada para acionamento do sistema, tecnicamente falando, e a botoeira normalmente fechada para desativar este processo. Nem sempre, e na maioria das vezes, vocês não terão um complexo de botoeiras. Fato esse que na hora da montagem, nas nossas aulas práticas, dentro do nosso estabelecimento técnico, dentro do nosso laboratório,
vocês irão trabalhar com as botoeiras individualizadas para uma maior complexidade, para que vocês entendam melhor, né, o fazer da conexão desse sistema, pulsadores de acionamento ou desacionamento de um sistema. Espero ter sido bem claro essas explicações, tá? E nesse momento, convido vocês a dar um tour a uma outra departamentalização para que eu possa mostrar para vocês, para que vocês apreciem a funcionalidade interna do nosso chamado disjuntor. Ok? Vamos lá? Na sequência, apresento aí a vocês então o nosso dispositivo de proteção, o disjuntor termomagnético, o qual vocês podem observar na esquerda da tela o diagrama multifilar. Lembrando que o diagrama multifilar é aquele diagrama que mostra os elementos por um todo, né? Diferente em relação ao diagrama unifilar. Esse dispositivo termomagnético ele tem que ser dimensionado de acordo com o circuito o qual atende às nossas cargas, o qual já foi visto no módulo básico em instalações elétricas residencial. Na sequência, irei apresentar o disjuntor no seu formato em transparência, para que vocês possam observar o sistema de gatilho e de desarme do sistema mecânico do disjuntor. Observem aí, então, né, a parte interna do disjuntor de um determinado fabricante, onde nitidamente ao fazer o gatilho, um contato considerado contato móvel, ele é deslocado de um determinado ponto para que possa dar acessibilidade ao fluxo de corrente elétrica ao circuito. Observem todo o sistema do mecanismo, onde possui alguns elementos, entre eles bobinas indutivas e contatos fixos e móveis. Observem com bastante atenção para que vocês possam fazer a diferenciação de um fabricante em relação ao outro. Na sequência, então, apresento um segundo fabricante em relação ao dispositivo em transparência. Temos aqui, então, né, um outro dispositivo em transparência, o qual vocês possam perceber aí, então, a diferença interna do sistema característico de acionamento do disjuntor. Lembrando que, independente da característica interna do dispositivo, tá, segue rigorosamente, no momento da fabricação, o fluxo de corrente elétrica nominal em relação ao dispositivo. Então, novamente, vocês podem apreciar, através desse vídeo, algumas particularidades internas desse dispositivo chamado disjuntor termomagnético. Daremos então a sequência em nosso conteúdo programático através das demonstrações práticas relacionadas ao tópico. Voltamos então aí ao nosso laboratório didático, dando sequência às informações em relação ao primeiro bloco dessa videoaula, da nossa aula de número 2, sobre comandos elétricos, ao primeira turma aí do semestre 2020, e faremos aí então a explicação em relação ao dispositivo de proteção chamado fusível diazete. No primeiro momento apresentei para vocês aí a complexidade, o bloco formado, e agora eu vou apresentar para vocês os seus elementos individualizados. Então, o primeiro elemento aí, a ser demonstrado a vocês é o nosso fusível chamado fusível diazete. Tá? Esse fusível diazete ele possui um encapsulamento de porcelana, né, na maioria das vezes. No seu interior é onde está contemplado o famoso elo fusível. Né? É o elo fusível que é responsável vamos dizer assim, pelo rompimento do fluxo da corrente elétrica mediante ao fluxo de uma corrente inadequada em relação à sua fabricação. Temos aí no interior desse encapsulamento uma areia. E qual que é a finalidade dessa areia? É evitar o famoso arco voltaico. Então, no ato do rompimento desse elo fusível, essa areia ela está tomando esse espaço físico, impossibilitando o acesso aí do oxigênio, certo? Então, esse fusível, chamado fusível diazete, tá? Ele possui entre os seus extremos um ponto central. Este ponto central ele se chama espoleta
e ele é caracterizado por cores. No caso aqui eu estou com um fusível diazete, né, de cor amarela, e esse fusível ele é para um fluxo de corrente elétrica acessível ao circuito de 25 amperes. Ou seja, para cada cor identificada pela espoleta, haverá uma determinação do fluxo da corrente elétrica para que seja feita a proteção do circuito. Então, o fusível diazete, vocês já viram no primeiro bloco que ele estava dentro do encapsulamento chamado base para o fusível diazete. Então, fusível diazete, aqui nós temos a base do fusível diazete, ok? Então, este fusível diazete, ele vai ser incorporado a esta base, tá? E você poderá visualizar esse ponto central, o qual identifica a capacidade desse elemento de proteção chamado fusível, ok? Então, fusível diazete, base para fusível diazete. Além desses dois elementos, tá? Eu tenho a tampa do fusível diazete. Então, a tampa do fusível diazete vai fazer com que o fusível diazete seja introduzido na base e através de um painel aqui, através de um acrílico, eu consigo visualizar a cor dessa espoleta. E por que eu tenho esse acrílico aqui? Simplesmente para segurança. Vamos supor que no momento do rompimento desse elo fusível, essa espoleta venha, né, a ser lançada externamente. Então, esta capa aqui de acrílico, ela vai fazer com que essa espoleta não seja, né, vamos dizer assim, acessibilizada aos operadores que estão no setor industrial, ok? Veja bem, como sistema de proteção para evitar que pessoas substituam este fusível para um fusível de maior capacidade, veja bem, quando substituir um fusível ou um dispositivo qualquer de proteção para uma maior capacidade de corrente, quando o circuito for redimensionado. Geralmente, né, em casas de materiais elétricos de construção, o cidadão, aquele cidadão que não é especializado na área da elétrica, ele chega no balcão e diz assim: ah, o meu disjuntor está caindo, né? Popularmente falando, o disjuntor não cai, acontece o desarme eletromagneticamente falando. Aí o cidadão lá do balconista, ele chega pro morador, lá pro comprador: ah, de quanto que é o seu disjuntor? Ah, de 40. Leva de 50 que ele não cai mais. Esse procedimento é totalmente inadequado. Dizer que eu não possa substituir um elemento de proteção por um poder maior, eu estarei mentindo. Eu posso. Porém, antes que essa substituição ocorra, eu preciso fazer uma análise de cenário no meu circuito. Ou seja, verificar se o meu circuito comporta esse fluxo de corrente elétrica. Não justifica, não adianta, não é seguro eu substituir um dispositivo com um poder maior de fluxo de corrente elétrica, sendo que o circuito não comporta. O que vai acontecer, pessoal? Não vai acontecer o desarme desse elemento chamado disjuntor, ou o rompimento do elo fusível de um dispositivo chamado fusível, e a fiação vai acabar sofrendo esse impacto, chegando até causar um incêndio, o que seja, ok? Então, esses fusíveis diazete, a partir do momento que vai se aumentando o valor de capacidade, esta base que será inserida à base do dispositivo, ela vai aumentando a sua seção. Para que eu não consiga substituir uma seção menor para uma seção maior, existe este elemento chamado parafuso de ajuste. Tá? Percebam aqui que ele tem uma coloração e que a seção interna, tá? Ou seja, o côncavo deste elemento é exatamente compatível com o convexo do fusível. Então eu consigo inserir esse fusível até o ponto de contato. Se por eventualidade eu utilizo um fusível diazete de maior capacidade, esse côncavo será maior. Então ele vai bater nesta margem da porcelana, não sendo capaz de dar conectividade, ou seja, contato com a parte metálica. Então eu não posso de forma alguma utilizar uma base fusível diazete sem o devido parafuso de ajuste, chamado parafuso de ajuste. Então esse parafuso de ajuste ele vai ser inserido dentro desta base, tá?
ele tem aqui uma parte roscável, né? Existe também uma chave apropriada para isso, uma ferramenta adequada para tal situação. Então esse parafuso de ajuste ele vai estar inserido no interior desta base e quando for inserido o fusível de AZED, ele vai ter acessibilidade ao ponto de conectividade, ou seja, a parte de condução elétrica. Aí através da minha capa, né, da capa do fusível, eu vou fazer aqui a parte de fixação, eu vou estar devidamente conectado ao sistema do circuito elétrico, ok? Então, base do fusível de AZED no interior deste complexo, a tampa, né, a tampa em relação a esse dispositivo, intermediário ao dispositivo chamado fusível e a base do fusível tem aquele parafuso de ajuste, ok? E como proteção final, eu tenho, né, essa capa, que geralmente ela é de baquelite, e ela deve ser inserida no ato da montagem do quadro. Então, essa capa, ela vai proteger os contatos metálicos daquele circuito elétrico o qual está sendo contemplado com esse dispositivo de proteção. Então, são esses os elementos que vão fazer parte desse complexo na usabilidade de um fusível de AZED. Sugiro que, mas e se eu não colocar a capa, colocar somente a base, vai funcionar? Vai funcionar, pessoal. Porém, nesse formato de não colocar essa capa protetora, eu vou ter acesso aos terminais de conectividade ao circuito. E isso não é mas como que eu não vou ter acesso se eu estou montando? É aí que está o detalhe, pessoal. Você é o montador e o eletricista mantenedor do processo e a pessoa que vai fazer a manutenção e o operário da máquina que possa ter acesso a essa tampa interna desse quadro. Então, para evitar que acidentes ocorram, utiliza-se então essa capa protetora. Nesse formato eu não tenho acesso a esse ponto interno, tá? Eu terei acesso somente ao fusível caso eu tirar essa tampa de encaixe. Nesse formato aqui teremos então a garantia do serviço realizado com qualidade e principalmente a segurança no processo de utilização dessa máquina que está direcionada a essa automação industrial ou seja, esse painel de comandos elétricos. Espero que eu tenha sido bem claro em relação ao processo de dispositivos de proteção. Há alguns minutos atrás vocês tiveram acesso à parte interior do disjuntor. E nesse momento, para finalizar esse processo da nossa aula de número 2, eu demonstrei a vocês todos os elementos que fazem parte desse complexo de um simples fusível chamado fusível de AZED. Lembrando que de AZED é o tipo. Não posso esquecer daquele pequeno detalhe em qual circuito ele irá trabalhar. Irá trabalhar em um circuito indutivo, máquinas operatrizes, motores, eu preciso utilizar fusíveis independente do tipo, mas sim de efeito retardado. Então por que existe o fusível de efeito rápido? Simples, em cargas resistivas. Tá? Se eu for trabalhar com cargas resistivas, as cargas resistivas, a partir do momento em que receberem a diferença de potencial, não há aquela característica técnica de uma carga indutiva, ou seja, a multiplicação do fluxo de corrente elétrica nominal no ato da partida, ok? Espero que tenha sido produtivo esse vídeo para vocês. Aqueles que não assistiram o primeiro vídeo aula, sugiro que assistam para que vocês possam dar continuidade ao processo de captação de informações para que vocês se tornem um eletricista de automação industrial, que vocês sempre estejam entre os melhores profissionais no mercado de trabalho dessa nossa querida Bauru, ou seja, qual for o município, estado, país. Ok? Desejo a todos uma ótima noite, de descanso merecido a todos. Espero tê-los em breve na nossa terceira videoaula. Até breve, pessoal!